Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o professor de Biologia Samuel Cunha e hoje vamos falar de sustentabilidade na prática. É um assunto muito importante porque, olha só, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. E o planeta Terra é como se fosse uma grande casa que abriga todos os seres vivos. Ora, a gente tira os recursos para a nossa sobrevivência do planeta Terra. Só que a gente tem que entender que a população vem crescendo e os recursos vêm sendo cada vez mais utilizados. E a questão é que os recursos não são infinitos e, portanto, devemos pensar sempre como estamos utilizando esses recursos para daqui a 100, 200, para daqui a 1000 anos, eles ainda possam estar disponíveis para as outras pessoas que estarão aqui. Então, ser sustentável é utilizar esses recursos, mas de forma consciente, no sentido que não vai destruir o meio ambiente, ou de forma a minimizar qualquer impacto ambiental. Porque todos os seres vivos, ora, utilizam recursos para sobreviver e está tudo certo. A questão é, se você utilizar demais os recursos, além da conta, além do suporte que o planeta pode oferecer, ele entra em colapso, tem um desequilíbrio e gera todos esses problemas que a gente escuta por aí, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Todos os itens que eu vou falar aqui é justamente uma reflexão para saber se será que eu posso ser mais sustentável nas práticas que eu faço? Será que eu realmente sou sustentável ou só imagino que eu seja sustentável? Aqui a gente traz a visão também da biologia. Tá? Então, é claro que tudo isso aqui, a poluição, aumento da temperatura, perda da biodiversidade, está relacionado diretamente a como nós, seres humanos, 8 bilhões de pessoas, utilizam esses recursos. Porque imagina só, se a gente libera poluentes nos rios, poxa, aqueles rios ali têm seres vivos e esses poluentes podem exterminar espécies, literalmente, daquele rio, o que gera um efeito em cadeia muito grande de um problema ambiental. Além disso, se essa poluição for para a atmosfera, se for gases do efeito estufa, a temperatura média global ela tende a aumentar. E qual é o problema de subir a temperatura um pouquinho? Se pegar nos últimos 40 anos, 50 anos, a temperatura vem aumentando aceleradamente. E aí, novamente, isso é ruim? É muito ruim porque imagina o seguinte, pessoal, essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Se aumentar a temperatura global em 2 graus Celsius na média, assim, 2 graus, poxa, por exemplo, eu vivo no Rio Grande do Sul, aqui 2 graus nem vai ficar muito mais quente, está tranquilo. Mas não é essa a questão. 2 graus na temperatura causa um desequilíbrio onde algumas espécies que são extremamente sensíveis a determinada temperatura, elas não vão conseguir sobreviver de maneira adequada. Imagina o seguinte, tá? O exemplo que eu dou é o seguinte, imagina uma árvore, uma planta. Essa planta não consegue botar um casaco ou tirar um casaco se está mais calor, ou sei lá, se deslocar ou ligar um ar-condicionado, um ventilador. Não tem lógica isso para uma árvore, por exemplo. Então 2 graus para um grupo vegetal pode ser um problema que determina se ela vai liberar as flores ou não vão liberar as flores. E se elas não liberarem as flores, se for uma angiosperma, né, e não botar as flores para reproduzir e tudo mais, como é que vai ter o alimento de, por exemplo, de polinizadores? E aí você vê que o efeito se torna cada vez mais disperso para outras espécies. E aí que vem o grande problema aqui, que é a perda da biodiversidade ou extinção de espécies. Algumas pessoas falam qual é o problema de uma borboleta, de uma espécie de borboleta ser extinta. Ela nem é importante para nós, está só lá na mata. Imagina que essa borboleta pode ser a polinizadora de 30 espécies vegetais. Se essa espécie de borboleta some, ela é extinta, quem é que vai polinizar essas 30 espécies vegetais? Não vai ser polinizado, então esses vegetais também vão sofrer. Agora imagina que estes vegetais, essas espécies vegetais, elas servem de alimento para outros seres vivos ou para outros animais. Se não tem mais vegetal, esse animal também não vai ter alimento. Então você percebe que uma coisa, a extinção de uma espécie tem efeito sobre outras espécies, que tem efeito sobre outras espécies, e aí vai chegar, quer queira ou não, a nós também. Porque lembra que a gente falou no início, o planeta Terra é uma grande casa. Então, o que acontece aqui dentro tem um impacto direto ou indiretamente sobre as outras espécies. Por mais distante que seja uma espécie de nós temos que viver num equilíbrio. Se esse equilíbrio é quebrado, o planeta Terra ele entra em colapso e tem essas mudanças climáticas que a gente discute, tá? Bom, tudo isso aqui a gente ouve falar, a gente fala, mas o que uma pessoa entre 8 bilhões de pessoas pode fazer?
frente aos impactos ambientais, eu não vou fazer nada. A gente muitas vezes pensa assim. Só que, claro, o pensamento aqui, ele deve ser coletivo, pessoal. Você não deve pensar só em você. Você deve pensar na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que moram na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. O pensamento, nesse caso, tem que ser coletivo, porque a união faz a força e, por isso, tem a importância desse vídeo e de vocês estarem aqui, de vocês estarem comentando, da gente estar propagando essas ações que são simples e que a gente pode fazer. Tá? Então, olha só, vamos lá, o que a gente pode fazer? Pensando sempre no coletivo. Economia. Economizar, pessoal, economizar. Não no sentido, você pão duro, né? Não. Economizar água e energia. Tem dois motivos aqui. Primeiro é do meio ambiente. Se você economiza água, você tira a pressão da extração da água para nós, né? Mas o planeta tem muita água. O problema é que essa muita água está na grande maioria nos oceanos. Água doce ou água que é acessível à barragem da sua cidade, de onde é que sai a água que você bebe, que você toma banho? Né? Bom, imagina que ali, no ciclo da água, por causa de algum desequilíbrio ambiental, a água pode evaporar e pode secar aquela barragem, a água vai sumir, vai para o espaço? Não, ela vai para outros lugares, tipo para o oceano. Então ela mudou de lugar. Isso é um grande problema, porque agora não tem água, e como é que vai ser feita a distribuição da água nessa cidade? Vai ter que buscar em outro lugar, fazer um tratamento em outro, sabe? Esse é o grande problema. Então, quando a gente economiza água, a gente está economizando o meio ambiente e também o nosso bolso. O nosso bolso agradece, porque duas coisas, tanto água quanto energia, é muito simples. Se você economiza, você vai receber no final do mês a conta na sua casa e vai ver, opa, baixou R$ 50, baixou R$ 100, e isso vai ser muito bom. Então a gente tem que fazer para as duas coisas, não só para o bolso, mas também para o meio ambiente. E falando em energia, pessoal, energia, tu pensa assim, tô com as lâmpadas ligadas aqui, tô gravando, só que ela demanda energia, né? Ela demanda... De onde é que vem essa energia? A gente tem que pensar assim, de onde vem? Mas parei, vem de uma hidrelétrica, sei lá, enfim... Mas essa hidrelétrica, para construir hidrelétrica, teve que fazer uma barragem. Então teve um certo impacto ambiental, por mais que seja muitas vezes considerado uma energia limpa, tá? Ela tem um impacto ambiental naquela região. Então quando você economiza energia, você vai também economizar o meio ambiente, você vai, eu falo economizar, mas a gente vai tirar a pressão sobre o meio ambiente e sobre as outras espécies também, certo? E aí aqui, uma coisa muito importante é separar os resíduos. Talvez esse seja um dos assuntos que as pessoas mais ouvem falar. Tipo, vou reciclar, vou separar o lixo reciclável e o lixo não reciclável. Isso é importante. Então a reciclagem é algo muito importante. Fazer essa separação e perceber e conferir se esses resíduos estão sendo separados, estão sendo coletados e levados realmente para reciclagem. Não adianta separar certinho e ir para o mesmo lugar do lixo, do resíduo não reciclável, do lixo não reciclável. Então nós temos a reciclagem, que é importantíssimo. Nós temos a compostagem, dá para fazer, né, as nossas compostagens com o quê? Com restos de alimentos. Eu vou deixar aqui um link para vocês acessarem e verem como pode ser feita uma compostagem de maneira simples e eficiente, porque a compostagem vai te dar uma solução nutritiva que você pode regar as suas plantas, né? Regar no sentido de colocar esses nutrientes nas suas plantas. Então você está fazendo um tipo de reciclagem também. Agora, algo que poucos falam, isso é um dos pontos mais importantes aqui, porque é fundamental e muitas pessoas ainda não conhecem, que é a logística reversa. Alguns itens, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, baterias e lâmpadas, elas não podem ser descartadas, nem mesmo jogadas para reciclagem. Vou botar tem vidro na lâmpada, vou colocar aqui para reciclar como vidro. Não pode, pessoal. Lâmpadas entram no que a gente chama de logística reversa. Por isso eu insisto, isso é uma coisa tão simples e tão importante para o meio ambiente que a gente tem que ter muita atenção. Como é que eu sei, professor, o que é a logística reversa, o que eu posso fazer? Bom, eu vou te dar um exemplo com a lâmpada, que é a Reciclos, no qual estou aqui no canal falando, e a minha parceria, sou embaixador Reciclos, com muito orgulho, já há muitos anos que a gente vem batendo nessa tecla. Imagine que você tem uma lâmpada, sobretudo as lâmpadas fluorescentes. Essa lâmpada, em hipótese alguma, pode ser jogado no lixo comum ou para reciclagem comum? Não pode, pessoal, porque ali dentro tem muitos componentes, entre eles o mercúrio. E tem que ser pessoas especializadas para separar todos esses componentes e dar o destino adequado para cada um. E isso se dá pela logística reversa a partir da Reciclos. Então o que você vai fazer? Olha, a partir de agora, todas as lâmpadas que você tem em casa, não só a fluorescente, mas principalmente ela, mas qualquer lâmpada, você vai separar numa caixinha.
Quando você for descartar, entra em reciclos.org.br e lá vai ter uma abinha de onde você pode descartar. Clica nessa aba e põe o seu endereço. Vai abrir um mapa e você vai ver que próximo ao seu endereço, muitas vezes do lado da sua casa, vai ter um ponto onde você pode entregar as lâmpadas que você vai descartar. Aí você chega lá, larga as lâmpadas e essas lâmpadas, quando estiver cheio esse coletor, né, a Reciclos vem, né, retira ele de lá e dá o destino adequado. Uma coisa simples, uma coisa de graça, e uma coisa que muitas vezes esses pontos de entrega de lâmpadas estão nos mercados, que a gente vai toda semana praticamente, ou está numa loja de construção que a gente seguidamente vai. Então estão em lugares que a gente está presente, tá bom? Então não deixa de conferir lá na Reciclos os pontos mais próximos da sua casa, tá? Isso aqui mudou a minha vida, gurizada. Até hoje eu pego uma lâmpada e falo, puxa, eu antigamente descartava de forma errada, né? Hoje eu não conseguiria, jamais uma lâmpada não pode, tá, pessoal? Agora olha só, outras coisas que você pode fazer para ser uma pessoa mais sustentável, porque isso é muito relativo, né? Tem pessoas que podem falar assim, bah, eu não sou sustentável. E quando vê, ela até é sustentável em comparação a outras pessoas. Mas não importa se você é muito sustentável atualmente ou pouco sustentável, cada um de vocês, cada pessoa pode ter alguns hábitos que melhoram um pouco mais a questão ambiental, tá? Então, olha só, reduz o uso de plástico. O plástico é um problemão também. Imagina aquelas festinhas de aniversário com um monte de copinho plástico, a gente toma cafezinho no copinho plástico, sabe, no outro, 10 minutos depois já está no lixo, um monte de plástico, esses plásticos se degradam e vão para o meio ambiente, tem a questão dos microplásticos que poluem os oceanos. É horrível, pessoal. Então, evite esses plásticos descartáveis, né? Óbvio. E aí, a gente pode, de uma forma muito simples, utilizar sacolas retornáveis. Olha só, a gente vai no supermercado, e muitas vezes aqui no Brasil é cultural, a gente enche aquela monte de sacolinha, aquelas porcarias que se rasgam todo, para trazer os alimentos para casa. Só que isso não tem cabimento mais. Estamos em 2026, chegando em 2026, talvez tu esteja assistindo esse vídeo em 2030 e talvez ainda esteja assim. Não pode, pessoal. Tu vai no supermercado, usa sacolinhas retornáveis, que são aquelas de tecido, muitas vezes, né? E você faz o que com ela? Pô, você utiliza, traz para casa, leva para lá, traz para casa, e ela continua ali, bonitona. O problema das sacolas plásticas é que ela se rasga, tu vai descartar e é um lixo horrível, é algo que é muito problemático, porque se isso cai na natureza, imagina se cai no oceano, essas sacolas em rios, as tartarugas confundem isso com mães da água, com quinidários, e às vezes elas comem e você pode estar condenando um animalzinho desses, né, ao fazer o descarte adequado dessa sacola. Então são medidas muito simples. Fala, professor, isso não é impossível, é impraticável. Na Alemanha, por exemplo, se você for num mercado e não tiver sacola, você vai levar as compras no braço ou não vai levar. Você vai ter que comprar uma sacolinha retornável para ficar com ela sempre. Porque não tem cabimento mais essa cultura da sacolinha plástica aqui no Brasil, tá bom? Outra é comprar de forma consciente. Isso aqui é um exercício que eu tenho feito muito. Também tem uma importância no nosso bolso e também no meio ambiente. É o seguinte, a gente tem a mania, como ser humano, de comprar pela impulsividade. Ou seja, pá, isso aí é muito legal, vou comprar e compra. E às vezes tu nem precisava daquilo. Então aquela reflexão é, será que você realmente precisa? A pergunta que você faz para si mesmo, eu realmente preciso disso? Imagina que você quer trocar de celular. Poxa, mas aí tu já tem o celular, iPhone do ano, aí no outro ano eles lançam um novo iPhone, fala, esse aqui eu vou mudar porque ele tem uma foto melhor. Aí tu compra, gasta um dinheirão naquilo, consumismo, né? E vê que, poxa, não faz tanta diferença. Será que eu precisava trocar? Será que eu precisava gastar esse dinheiro? Porque quanto mais você compra, né, coisas, mais você contribui também para a utilização de recursos naturais. Então a gente tem que ter essa consciência, tanto para o bolso quanto para o meio ambiente, em todos os setores, tá? Realmente, será que eu preciso disso? Bom, e evitar, obviamente, desperdício de alimentos, isso é indiscutível, né? Alimentos é um grande problema, porque, pessoal, para produzir alimentos, porque hoje o problema global, a gente tem que pensar, não é falta de comida. Tu fala, como assim não falta alimento no mundo? Não falta alimento no mundo. O que tem de problema é a distribuição. O problema é mais político do que de abundância de alimento. Se tivesse uma distribuição de alimento, não existiria fome no mundo, mas não é assim que acontece. Tá? Então, o grande problema aqui é que tem que pensar o seguinte, cara, se eu comprar demais alimento e esse alimento for fora e eu não utilizar e ele estragar, esse alimento para ser produzido, ele também tem uma pressão ambiental. Ah, mas era uma plantinha. Poxa, tu utilizou terra para isso, tu fez plantação para isso, tá? Ah, ou é a pecuária, na carnezinha. Pô, o gaúcho adora carne, né? Mas se eu puder reduzir o consumo de carne em algum nível,
o que é muito difícil, porque eu adoro um churrasco, né? Mas é algo que também, porque se tu comer muita carne, também é uma pressão para o meio ambiente. Então, tudo que a gente possa reduzir, ou principalmente não é nem reduzir, tá? É evitar literalmente o desperdício, é tu comprar para não utilizar, para colocar fora. Evite isso, tá? Tanto em alimentos quanto também em objetos, como eu falei para você. Será que eu realmente preciso desse objeto? Será que eu realmente preciso disso? E até o papel, eu coloco papel porque eu sou professor. E o que é isso? A gente às vezes compra, né, escreve uma coisinha no papel e põe fora. Poxa, papel também, a gente sabe aí que tem uma pressão sobre as árvores e tudo mais, então a gente tem que ter uma consciência até no papel. Será que, pô, tu pegou um livrinho lá, escreveu metade, porque pô, tem um monte de página em branco ainda, vai até o final para depois tu utilizar mais papel para fazer isso. Tá? Então esse é o consumo consciente e na questão de evitar desperdício. Aqui é interessante, e a gente sabe que não é fácil, não é para todo mundo, principalmente quem vive em grandes cidades. Se você é de São Paulo, fala, não dá, eu sei, por isso que a gente tem que ver isso aqui, qual é a nossa realidade. Mas o transporte sustentável é o seguinte, imagina você de carro, sozinho, tem outros 4 lugares ali. E aí você olha, tem 5 amigos chegando no mesmo horário no trabalho, esses 5 amigos vêm de uma mesma região e cada um com um carro. Primeiro, gasta 5 vezes mais gasolina do que apenas um carro, né? São 5. E o espaço que ocupa nas ruas também é muito maior. E também a questão de liberação de gases como o dióxido de carbono, pessoal. Então, quando você consegue otimizar isso de maneira que, pô, vai uma pessoa de carro, consegue dar carona para outras, você está sendo sustentável. Então, repara que ser sustentável não é nunca mais vou ter celular, não vou mais ligar a luz, não, não. Ser sustentável, na minha visão, é você ter todos os confortos que a gente tem na vida, só que é evitar o desperdício desses confortos, é você ter utilizar tudo de forma consciente. Então, se possível, junte as pessoas e vão tudo, 5 pessoas no mesmo carro para o trabalho. Ou, se possível, vá de bicicleta, melhor ainda, porque melhora para a sua saúde, seu bem-estar. Você chega felizão no trabalho, claro, às vezes um pouco suado, né? Mas você está sendo sustentável ali também. E muitas vezes utilizar transportes públicos, porque o ônibus, imagina só, um ônibus ocupa um espaço na rua, mas cabem, sei lá, 60, 80 pessoas ali dentro. Tô falando um número aleatório. Que, ou seja, pô, é um transporte que teoricamente é sustentável. É sustentável, desculpem, porque carrega bastante gente ao mesmo tempo, tá bom? Então, se puder ir a pé, melhor ainda. Se for perto, é possível, né? E a conscientização se dá no seguinte: esse vídeo é uma forma da gente fazer essas reflexões, tá? Depois, no final, eu vou tentar interagir com vocês aqui nos comentários. Mas olha só, primeiro, cobre dos políticos. Quem faz as leis, quem executa e quem, enfim, quem cobra tudo isso, a classe política em todos os níveis, estadual, municipal, federal. Então a gente tem que cobrar das autoridades políticas, ou dos políticos, né, não seriam as autoridades, que eles façam projetos que beneficiem o meio ambiente, porque olha só, pessoal, a gente bate nessa tecla e muitas pessoas não acreditam, mas, moçada, pode ser que não seja para daqui a 10 anos o grande problema. A gente já está vendo as mudanças. Os 30 dias mais quentes já registrados na história do planeta Terra foram nos últimos pouquíssimos anos, de 2015 para cá. Então é absurdo. As mudanças climáticas estão batendo a nossa, sabe, estão na nossa, assim, no nosso quarteirão já. Daqui a pouco nos encontra aqui na casa. Então o que a gente tem que fazer? Cara, temos que ser conscientes. Então quando a gente cobra os políticos para fazerem ações públicas, leis públicas, para pensar no meio ambiente, a gente está conseguindo ser consciente na questão ambiental também, sustentável. Porque, como eu disse, professor, mas agora não está tão ruim, dá para levar. O problema pode ser daqui a 10, 20, 100 anos, ou que seja daqui a 1000 anos. Mas eu não vou estar aqui. Poxa, mas os netos dos netos dos netos vão estar aqui. Como é que tu quer o mundo para os teus netos, para os próximos que virão? Meu Deus do céu, se a gente não pensar no coletivo, qual é o sentido da nossa vida? O sentido da minha vida, pensa assim, eu penso como professor, assim, é conseguir dar informação para as pessoas para que nós, eu, vocês, possamos viver num mundo cada vez melhor e que daqui a 100 anos, 200, daqui a 1000 anos, a história esteja registrada como nós sendo talvez a geração pioneira em pensar e realmente fazer alguma coisa pelo meio ambiente. O que está cada vez mais difícil, porque a gente discute isso, tem todos esses, né, mas enfim, o troço parece que ainda não está saindo do lugar, falta muito ainda. Então cada um de nós tem que plantar ou construir um degrauzinho desse conhecimento. Então por isso, além de cobrar os políticos,
compartilhar esses conhecimentos. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode entrar no Instagram da Reciclos, é reciclos.oficial, porque lá a gente publica vários vídeos e dicas de como ser sustentável também. Você pode trocar ideia com seus vizinhos, você pode propor para o seu condomínio separar o lixo de forma eficiente, por que não? Ter um lugar para separar as lâmpadas, para levar para os coletores lá da Reciclos também. E também de todos os itens que cabem na logística reversa. Moçada, são coisas simples e que a gente pode incorporar. Aí muitas pessoas falam assim, mas incorporar isso no meu dia a dia já tem tanto trabalho. Pessoal, pelo amor de Deus, qual é o trabalho que tu tem de ter um lixo, descartar um plástico aqui e uma casca de banana ali, de separar isso? Qual é a dificuldade que a gente tem nisso, pessoal? Quando a gente traz isso para nossa rotina, se torna algo tão comum, tão simples, tão do cotidiano, que não nos dá trabalho. Agora, o resultado é real, porque o resultado, volta a dizer, tu pensa, é uma pessoa esse resultado, ok. Em 8 bilhões é nada. Só que tu fazendo isso, você dá exemplo para outro, que dá exemplo para outro, e que dá exemplo para outros, até chegar a um nível muito maior. Por isso que ser sustentável não é viver nas cavernas, vou voltar para o tempo das cavernas, vou para o meio da floresta. Não, ser sustentável é utilizar os recursos, mas de forma consciente, de forma a diminuir a pressão que nós seres humanos causamos na natureza. Até porque nós fazemos parte da natureza. E a pressão sobre a natureza é a pressão sobre nós também. Tá bom, pessoal? Então, quero compartilhar com vocês aqui e pedir o seguinte. Aqui nos comentários eu coloquei algumas dicas, mas tem muitas outras. Eu gostaria de ouvir ou ler os comentários de vocês, dando dicas. Professor, eu faço tal coisa sobre isso. Pô, professor, eu tenho a minha forma de ser sustentável é essa. Professor, tu poderia também ter falado sobre outra. Vamos trocar ideias nos comentários. Eu vou voltar aqui também para ler os comentários e comentar com vocês e a gente formar uma corrente de discussão sobre esse assunto. Tá bom? Não se esquece de nos seguir nas redes sociais. Todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo. Fica aqui meu grande beijo, meu grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.